E aí, galera, bem-vindos a mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, você seu motorista hoje. E antes de eu falar o tema, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E a gente vai falar hoje sobre PrEP. Por que a gente vai falar sobre PrEP? Porque a gente está passando por uma situação de bastante confusão, discussão e preconceito, inclusive, relacionado a esse tema. E é importante a gente falar um pouco sobre isso. Como o próprio nome do meu canal sugere, eu sou psicólogo, mas eu tenho uma vivência nessa área e eu não vou falar, óbvio, aqui de aspectos epidemiológicos nem médicos. Vou falar só mais com relação ao processo de educação em saúde, que é o mais importante nesse tipo de situação. Eu sou especialista, entre outras coisas, em gestão de programas IST/AIDS pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou pesquisador em educação em saúde no mestrado de saúde coletiva da UFG. Então eu tenho vivido há um tempo com essas temáticas, e a gente tem percebido um processo de banalização, inclusive, dos métodos de prevenção de HIV e outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E isso é um pouco grave e alarmante, porque a gente passa a ter uma situação extremamente preocupante até. Algumas pesquisas recentes mostraram que a gente tem quase metade dos jovens brasileiros transando sem camisinha. A gente tem um aumento significativo nos processos de contaminação por sífilis, gonorreia e outras ISTs recentemente, inclusive hepatite. Então, a gente precisa falar, sim, um pouco sobre prevenção, incluindo o PrEP. O PrEP foi implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 2013. PrEP significa profilaxia pré-exposição. Para que ele serve? Ele é uma medicação que, se tomada adequadamente, respeitando os prazos, respeitando a dose, respeitando toda a indicação e orientação médica, ele reduz em até 99% o índice de contaminação desse sujeito por HIV. Então ele garante uma proteção extra, O PrEP ele foi implantado no Brasil para funcionar como um modelo, um método de prevenção combinado, ou seja, utilizado com outros métodos, como, por exemplo, o preservativo masculino e feminino. A princípio, ele foi orientado para grupos de risco. Quem são esses grupos de risco? Casais soro-discordantes, em que uma das pessoas do casal não possui HIV. Profissionais do sexo, pessoas trans, e também gays e homens que fazem sexo com outros homens. Mas aí eu preciso entender que não é para todos os gays. Nós temos uma estimativa de que 10% da população seja homossexual. Eu estou dizendo aí então que a gente teria aí mais ou menos 20 milhões de homossexuais no Brasil. Eu não tenho hoje, o SUS não tem condições, inclusive, de disponibilizar isso para todo mundo. A gente tem, inclusive, quando a gente fala do PrEP, que pensar no acesso a esse método. Nós temos relacionados no sistema do Ministério da Saúde por volta de 186 pontos de distribuição e orientação com relação ao PrEP. 186 num país que tem mais de 5.500 municípios. Então, eu estou falando de um processo que ainda é muito restrito, que está relacionado ou direcionado a uma parcela muito, muito, muito pequena da população. Então, isso é a primeira coisa. Eu não tenho, então, disponibilidade do PrEP para toda a população e, principalmente,
nem para os grupos de risco que o PrEP se destina a atender. Então isso já tem que ficar bem claro. Considerando isso, eu não posso desmerecer ou, inclusive, banalizar outros métodos de prevenção, falar que eles não são eficazes, né? É óbvio que nenhum desses métodos são totalmente eficazes, né? O único método 100% eficaz de não contaminação seria o processo de não fazer sexo, né? A castidade. Aí é 100% garantido. E nem assim a gente poderia garantir 100%, porque vai que você usa, às vezes, um equipamento contaminado ou uma lâmina contaminada do barbeiro e você já acaba sendo contaminado sem nem ter feito sexo, né? Então a gente não tem um modelo ou um método 100% imbatível contra a contaminação. E aí, eu tenho o preservativo, e uma coisa me deixou assustado quando algumas pessoas banalizaram ou tentaram, deixaram a entender que o preservativo ele não funciona, e ele não é 100% efetivo, óbvio, assim como nenhum outro método, mas eu não posso desprezá-lo, porque hoje, para a maioria desses 5.500 e tantos municípios no Brasil, ele é o único método disponível, ou talvez o método mais fácil. Então eu preciso pensar nisso também, né? E aí é claro que a gente tem todo um histórico de repressão sexual, principalmente contra homossexuais, principalmente quando a gente teve o início do surto de HIV no planeta, né? A gente chegou a ter o HIV referenciado como câncer gay e coisas do tipo. Então a gente tem um estigma muito grande sendo carregado com esse tipo de infecção. E é justamente por isso que eu preciso tomar mais cuidado ao banalizar esses processos, né? A gente tem pessoas morrendo ainda justamente por não terem nenhum tipo de cuidado e nenhum tipo de prevenção, né? A gente tem várias pessoas passando por tratamento e tendo uma vida normal, e essas pessoas também não podem ser estigmatizadas e, inclusive, também não serem tratadas como pessoas promíscuas, né? A gente ainda tem esse estigma de que quem contraiu HIV era promíscuo, e isso não é verdade, e isso não pode ser reforçado. E aí quando a gente, inclusive, às vezes pauta esse discurso do sexo livre, a gente volta com essa perspectiva também, né? Então eu preciso saber diferenciar e separar essas coisas também. E nesse processo eu não quero ser puritano, nem moralista, nem nada do tipo, né? Inclusive as pessoas são livres para se relacionarem, transarem com quem quiserem, com quantas pessoas quiserem, né? E usar os métodos de proteção que elas acharem adequados ou não, né? Eu preciso ter o cuidado que nesses processos, muitas vezes, a gente acaba banalizando não só uma situação como várias outras. E isso é perigoso, porque o PrEP ele previne a contaminação por HIV, não por outras ISTs, né? Então ele não pode ser usado sozinho, não deve ser usado sozinho, ele deve ser usado combinado com outros métodos. E aí eu ouvi um argumento que eu achei muito bizarro, para não dizer outra coisa, falando que como as outras ISTs possuem tratamento, tá ok não usar camisinha. Não é porque diarreia tem tratamento que eu quero passar o dia cagando. Não é porque pneumonia tem tratamento que eu quero ficar gripado, que eu posso me arriscar a pegar uma pneumonia. A gente se previne. A gente usa agasalho quando tá frio, a gente não sai na chuva, a gente tem um monte de cuidado. Por quê? Eu sei que a doença tem tratamento, nem por isso eu me exponho a ela dessa forma. E aí a gente tem alguns tipos, inclusive, de doenças que são graves e que têm um processo doloroso, tem um tratamento prolongado que gera sofrimento. E a gente muitas vezes não pensa nisso também,
E eu preciso ter esse cuidado também, né, de pensar sobre tudo isso e estar alerta sobre tudo isso, né? Então, muitas vezes, a gente banaliza todo o resto para defender um ponto. E a gente não está aqui, inclusive, para criminalizar ou vilanizar o PrEP. O PrEP é uma conquista importantíssima no processo de saúde coletiva no Brasil. A gente só não pode achar que ele é a resolução de todos os problemas e nem que ele é a única forma de se prevenir algum tipo de contaminação, porque ele não é, né? Então a gente tem, por exemplo, algumas contaminações por sífilis que os sintomas iniciais são bem simples ou bem menos dolorosos e a pessoa não se dá conta de que ela foi contaminada. E ela, às vezes, tem um agravamento desse caso 10, 15 anos depois, quando ela desenvolve uma neurosífilis. E era só uma sífilis, né? Então, a gente tem que ter, inclusive, esse cuidado de achar que as coisas só funcionam do jeito que eu quero, ou do jeito que eu quero defender, né? Então, eu não posso achar que tudo vai ser fácil assim. A gente tem alguns tipos de gonorreia resistentes a vários antibióticos em vários países hoje. E aí imagina eu passar a tratar de maneira banal esse tipo de situação, né? Fora várias outras situações que a gente tem, que a gente passa, como abusos, relações e relacionamentos abusivos, em que o homem não se preserva, não se cuida, né? Que ele acha que ele tem o direito de transar com a mulher que ele acha que é dele, sem nenhum tipo de prevenção ou cuidado, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ter essa percepção também, né? Que esse discurso nosso pode estar empoderando gente descuidada ou gente, inclusive, que tem comportamentos perigosos, né? É claro que não é papel nosso interferir ou julgar ou criticar direitos e liberdades individuais. A gente lutou bastante para conquistar esses direitos. O que a gente precisa deixar claro é que existe risco com essa ferramenta se ela for usada sozinha. Eu não posso me dar o luxo de correr esses riscos, né? Então, o sexo é para ser uma coisa boa, ele não pode se tornar uma situação de ameaça e medo. Então, o PrEP é uma ferramenta maravilhosa, mas que deve ser usada combinada com outras ferramentas, e eu preciso ter esse cuidado, tá certo? Obrigado pela companhia de vocês, a gente se vê na semana que vem.